Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Esse rolê é de férias e vai ser um pouquinho diferente. Olha o que vem pela frente. E aí, meus irmãos, como é bom estar de volta. Do dia 31 de agosto ao dia 17 de setembro, eu saí de férias, eu e minha esposa saímos de férias e fomos realizar um sonho. E como é bom, né, a gente realizar um sonho bem planejado. A gente já havia planejando essas viagens de férias já fazia um bom tempo, e aí a gente conseguiu realizar. Bom, esse nosso sonho de viagem foi para a Europa. E dessa vez o Viagem na Moto vem com uma proposta um pouco diferente. É uma viagem na moto sem moto. Sim, essa viagem pela Europa, ela foi adquirida através de um pacote de viagem, de uma agência de viagem, que me atendeu super bem. Já deixo aqui o agradecimento à equipe da CVC, ok? E o pessoal da Europa Mundo. Bom, essa viagem contemplou Roma, passando por Pisa, Turim, depois Genebra, Paris e Londres. E depois, na sequência, nós fomos até Lisboa. O trajeto de Roma até Londres, ele foi via terrestre. Nós rodamos aí 1.939 quilômetros, ok? Foram vários dias rodando aí. E nós fizemos esse trajeto de ônibus, ok? Foi uma excursão muito bacana, muito bem organizada. E por que eu optei então por fazer essa viagem sem moto? Porque é a primeira vez que eu estou indo para a Europa, que nós fomos para a Europa. E toda viagem eu prezo muito pelo planejamento. Bom, e por que gravar esse vídeo então, né? Se eu não estou de moto, viagem na moto, por que gravar esse vídeo? Simples. É o seguinte, eu tinha muitas dúvidas relacionadas à viagem na Europa. Como é que o europeu se desloca com moto? Como é que é o uso da moto na Europa? E principalmente como é que se faz uma viagem de moto pela Europa? Atravessando países, né? A Europa é muito próxima, as coisas, como vocês viram, 1.900 quilômetros, você sai de Roma e chega a Londres, né? Equivale aqui a gente sair de São Paulo e chegar na Bahia, ok? Então, enquanto aqui a gente atravessa alguns estados, na Europa você atravessa os países, e eu tinha muita curiosidade relacionada a isso. E os vídeos daqui para frente têm essa tendência de trazer algumas respostas de dúvidas que eu tinha e ao mesmo tempo compartilhar com vocês. Eu vou expor algumas perguntas aqui que ao longo dos próximos vídeos vão ser respondidas. Como é que é a questão da fronteira da União Europeia? Como é que a gente passa por ela? Né? Dentro da União Europeia, como é que eu passo da Itália para a França? Né? Como funcionam as praças de pedágio? Tem lá um atendente para cobrar o pedágio? Como é que funciona, né? Como é que pilotar a mão invertida de Londres? Será que é difícil pilotar em Londres? Que tipo de moto que o europeu, de modo geral, utiliza? Será que tem todas aquelas motos bacanas que a gente vê nos reviews aí de moto? Será que o pessoal realmente utiliza no dia a dia? Como são as estradas, de modo geral, na Europa? A gente fala que são muito boas, tal, mas de fato são boas estradas. Em relação também às estradas, como é que funciona a questão, por exemplo, do limite de velocidade? Tem limite de velocidade? A gente pode socar o caneco e andar quanto a gente quiser? Os motociclistas que utilizam na cidade, utilizam corredor? Tem corredor nessas cidades europeias? Né? Quais são os perigos diferentes que são fora do Brasil e que lá fora tem? Quais são esses perigos? Como é que eles se comportam com isso, né? Na utilização da motocicleta, é claro. Como é que por exemplo, para o europeu pilotar no inverno?
com temperaturas baixíssimas. Também, outro aspecto é, será que o nosso EPI, o nosso capacete, também é utilizado lá fora, é aceito lá fora? Né? Tem algum cuidado extra que a gente tem que ter? Então tinham várias perguntas que eu tinha que impossibilitavam eu fazer essa viagem para fora. E para fazer uma viagem também de moto, você tem um tripé que é fundamental, que é tempo, né? Disponibilidade de recurso, grana e também conhecimento para você fazer um bom planejamento de viagem. Para que eu pudesse fazer uma viagem de moto pela Europa, me faltaria, dentro da viagem que eu fiz, me faltaria tempo, me faltaria conhecimento, ok? E ainda assim, o fator grana também iria pesar. Porque a locação, eu teria que substituir o meu deslocamento de ônibus através de um pacote de viagem para uma locação de uma moto. O que em tese, a princípio, parece que sai um pouco mais em conta, só que em contrapartida você também tem o valor do combustível que você vai utilizar no deslocamento. E aí a coisa também não é tão simples assim. Visando isso, eu também trago nos próximos vídeos aí a relação de combustível que é feita em cada país. Qual é o preço da gasolina lá fora? Então, são diversos aspectos e isso tudo regrado com muita imagem de muitos pontos turísticos que nós pudemos visitar. Então não perca esse vídeo. Embora não seja uma viagem na moto, com certeza é a viagem dentro da moto, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a viagem na moto é uma viagem consigo mesmo dentro do capacete. E foi impressionante essa viagem à Europa, onde eu pude conhecer um pouco da cultura europeia, como é que o povo lida no seu dia a dia, como é que lida com o turista. Então, vai ser muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse material. Eu procurei trazer bastante conteúdo para vocês e bastante visões que são apaixonantes. Independente de você ir de moto ou não, vale muito a pena uma viagem como essa. Vamos acompanhar como é que foi esse rolê?